Fala galera, nós temos visto aí nos últimos dias muito relato, muita polêmica sobre as queimadas na Amazônia, sobre desmatamento e em algum período do ano essas notícias vêm à tona, essas reportagens falam sobre isso e a gente fica um pouco mais sensibilizado com a questão da natureza, da ecologia e é bem interessante pensar dessa forma. Eu já quero dizer que minha fala aqui ela não envolve teor político, então eu não quero entrar nesse mérito de dizer quem manda, quem obedece, quem está certo, quem está errado. Na verdade, a nossa conversa aqui é sobre o valor cristão no meio disso tudo, não é? Desde a minha conversão, eu tenho procurado buscar um caminho cristão na minha relação com a natureza, né? Eu lendo a palavra de Deus, eu vejo um discurso mais do que interessante, um discurso de responsabilização ao homem, vinda de Deus para a relação com a natureza. Olha, lá em Gênesis capítulo 2, diz assim: quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse, mas do solo brotava água, que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Aqui, dentro do caráter de criação que o cristão tem que acreditar, nós temos Deus criando, após criar a terra e criar os seres viventes e criar a natureza, as águas. Você tem Deus criando o homem, e aqui nessa narrativa do capítulo 2 de Gênesis, diz que a terra ainda não estava dando frutos, pois não havia quem a cultivasse. E aí Deus cria o homem. Já no versículo 15 desse capítulo, diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. E nós temos então esse mandato de Deus para que o homem cuide da criação, para que o homem, aos animais, denominando-os, dando nome para eles, o homem tivesse responsabilidade sobre, para que o homem, cuidando desse jardim, cuidando da natureza, tivesse responsabilidade sobre. Certa vez eu ouvi alguém dizer algo muito interessante: do reino animal, o homem é o único ser que destrói o próprio habitat. Então nós temos o ser humano, esse animal inteligente, esse animal que pensa sobre si mesmo, esse animal que é racional, destruindo onde mora, destruindo onde vive, destruindo aquilo que foi gerado para que servisse ao nosso conforto, para o nosso prazer, para o nosso desfrute. E aí nós temos esse grande desafio. Todas as vezes que nos anos chega determinada época, acontecem queimadas, e não é só na Amazônia, acontece em várias regiões do Brasil, queimadas orquestradas para que haja plantio, para que haja criação de gado, para que haja tantas coisas, destruição da natureza. O desmatamento na Amazônia não é novidade nenhuma, e o desmatamento em tantos lugares do Brasil, destruição real e total de solo para exploração de minério. E não há tanta sensibilização diante disso. E ainda vem a pergunta: onde está o cristão? Porque se na palavra de Deus, Deus deu para o homem a responsabilidade de cuidar daquilo que ele criou, e tudo isso está sendo destruído pela ação do homem, o cristão deve fazer o quê? Não é? Então você tem as campanhas Pray for Amazônia, então vamos orar pela Amazônia. A gente precisa de ações mais práticas, a gente precisa olhar também para a nossa Amazônia. Então quando você tem um evento evangélico, um congresso gospel, onde ao final desse congresso, ou uma marcha para Jesus, você tem centenas, milhares de corpos descartáveis espalhados pelo chão, pelas avenidas, realmente os crentes também estão destruindo, estão queimando, estão desmatando. Quando você vê o povo de Deus não tendo sensibilidade alguma aos animais que sofrem, à natureza que padece, da sua cidade, do seu bairro, do local onde você está, não adianta fazer campanhas, não adianta entrar no engajamento que por muitas vezes, inclusive esta, é mais político do que realmente preocupação ecológica. Aí você percebe que nós estamos bem enganados, nós estamos numa direção bem errada.
onde nós cristãos deveríamos ter uma consciência ecológica sempre. Deveríamos ter uma consciência ecológica desde as nossas igrejas. Igrejas que muitas vezes não tem uma coleta seletiva, muitas vezes não tem para onde levar as pilhas que vocês usam nos microfones, no sem-fio, que vocês usam nos seus aparelhos eletrônicos dentro das igrejas e são descartadas de forma errada. Há tanto que melhorar, há tanto que fazer, mas nós continuamos desmatando, nós continuamos queimando aquilo que Deus nos deu para cuidar.